A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Alguém feliz entre nós aqui nessa noite? Alguém feliz entre nós aqui nessa noite? Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, a vida dos visitantes, como já foi dada a saudação. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui. O Senhor continue ricamente abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Irmãos, quem trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Prometo aos irmãos que serei bem objetivo naquilo que Deus nos orientou, naquilo que Ele queira fazer aqui nessa noite. Perceba se tem alguém que estará ao seu lado, que está sem a Bíblia. Talvez é um visitante que veio do trabalho, chegou, não deu tempo para pegar a Bíblia, apesar de que com a modernidade quase todo mundo tem um aplicativo de Bíblia no seu celular. Mas se tiver alguém, você perceber, você pode dar uma carona para ele. Atos capítulo de número 12. Vamos ler a partir do verso de número 1. Alguns irmãos ainda folheando. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo um prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu quero repetir o verso de número 5, que diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Feche a sua Bíblia, coloque a mão no seu coração e levante a outra para o altar. Você pode pedir a Deus que Ele possa trazer a palavra que você necessita ouvir aqui nessa noite, ou seja, a palavra que Ele quer falar ao teu coração. Você tem a oportunidade de orar aí agora no seu lugar e dizer para o teu Pai como foi que você chegou aqui nessa noite. Dizer para Ele o quanto você precisa ouvir a voz dele aqui nesse lugar. Eu quero orar, e eu quero orar por vocês. Pai, nós estamos aqui, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe como alguns entraram aqui nessa noite. O Senhor sabe o quanto necessitamos ouvir a Tua voz. Senhor, queremos te pedir que o Senhor fale com a tua igreja aqui neste lugar. Queremos te pedir que o Senhor possa discernir intenções do coração de pessoas aqui nesse ambiente. Este ambiente, Senhor, ele não é um ambiente mais natural. Esse ambiente é um ambiente totalmente espiritual, porque a tua presença ela está no nosso meio.
A presença do Senhor já repousa entre nós. E queremos, Senhor, daqui ser norteados pela Tua palavra. Glória a Jesus. Queremos aqui nessa noite ser renovados pela Tua palavra. A Tua palavra tem poder para curar, para libertar, para salvar, para restaurar, para fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível. A Tua palavra tem poder, Senhor. Então, Pai, por menor que seja, meu Pai, esta pessoa que entrou aqui, o Senhor pode falar ao coração dela. A oração que nós te fazemos é: fica à vontade, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, quero a tua atenção para esta palavra, mas, como eu disse, eu quero prometer a vocês que serei objetivo naquilo que Deus Ele quer falar conosco aqui nessa noite. Esse texto que acabamos de ler, a Bíblia vai nos mostrar que é um período de Páscoa, aonde Herodes, que era uma figura pública e política naqueles dias, e que a igreja está vivendo a sua caminhada logo após a morte de Cristo, aonde o cenário é: muitos irmãos estavam dispersos, e quando eu falo dispersos não é de atenção, é disperso por lugares. A igreja está iniciando uma fase de crescimento, mas a igreja está vivendo uma fase de grandes perseguições. Eu disse para os irmãos que Herodes é que estava no governo naqueles dias, e a Bíblia vai nos mostrar que Tiago tinha sido tentado contra a sua vida. Herodes viu que nessa ocasião, por bem, os judeus se alegraram pelo fato dos acontecimentos e das perseguições e morte que estava acontecendo naquele dia. Herodes, notando tudo isso, vai mandar prender a Pedro e vai colocar Pedro em uma prisão. E não era uma prisão comum, irmãos, porque Pedro, apesar de estar sob grande escolta de homens, ele está também preso, está sobre algemas. E a Bíblia vai nos mostrar que Pedro está preso, e a intenção de Herodes é matar, acabar com a vida de Pedro logo após a Páscoa, porque Herodes também era religioso, e ele não poderia de forma nenhuma tirar a vida de Pedro naqueles dias de Páscoa. Mas ele, vendo que o povo estava satisfeito com mortes acontecendo, estava satisfeito com prisões e perseguição, ele prende esse homem e vai dizer: no final, depois da Páscoa, nós vamos acabar com a vida dele, nós vamos destruir. Mas o que Herodes não sabia é que enquanto Pedro estava preso, a Bíblia vai nos mostrar no verso de número 5, que a igreja estava em oração pela vida dele. A igreja estava orando dentro de uma casa, e essa casa, a Bíblia vai nos mostrar que era a casa da irmã Maria, mãe de um daqueles que andavam juntamente com os homens de Deus. Então, o que é que está acontecendo aqui? Pedro preso, a igreja orando, Pedro no cárcere, e a igreja reforçando as suas orações, porque a Bíblia diz que a igreja estava orando intensamente pela vida de Pedro. A igreja notando que estava próximo à morte de Pedro, mas o fato de Herodes dar um tempo em dizer: nós vamos acabar com a vida dele depois da Páscoa, é justamente o tempo que a igreja vai precisar para reforçar as suas orações.
E coisa boa é, irmãos, quando nós achamos tempo, no meio das lutas, no meio dos problemas, para intensificar a nossa oração. A igreja percebe e ganha tempo para orar. E Deus, em algumas das ocasiões na nossa vida, dá também, permite nós termos tempo para orar, para reforçarmos as nossas orações em prol de alguma coisa ou em prol de alguma causa. E esse foi justamente o tempo que a igreja teve para orar pela vida do homem que estava preso. Irmãos, isso aqui nos chama a atenção, porque não estavam todos no mesmo ambiente. Pedro estava em um certo local e a igreja estava orando em outro local. E as estratégias do inimigo para aqueles dias são as mesmas estratégias que são adotadas também para os dias atuais. Pedro é um dos líderes da igreja para aqueles dias. Era um daqueles que estavam encabeçando como líder da igreja, que estava em crescente, crescendo, se desenvolvendo. E por que eu falo que essas são as mesmas estratégias que o adversário usa para os nossos dias? Porque, irmãos, uma coisa é certa e é fato: os primeiros a serem atingidos, quando Herodes vai contra a vida de alguém, a figura de Herodes aqui é a própria figura do nosso adversário, é atacar aqueles que estão à frente de alguma coisa. Note, irmãos, que as perseguições são mais intensas pela vida daqueles que estão encabeçando alguma coisa, pela vida daqueles que estão à frente de um grupo, que está à frente de uma igreja, que está à frente de algo que foi direcionado para a sua vida. As estratégias são sempre a mesma: destruir a liderança, destruir os líderes. Porque quando uma liderança é exposta e cai, ou que uma liderança é exposta ao fracasso ou à destruição, vai mexer também em toda a estrutura da igreja. Imagina só, se nesses dias que Pedro está preso aqui, chegue a acontecer o pior na vida daquele homem. O povo já estava assombrado, porque morte já estava acontecendo, perseguições estavam acontecendo também. Mas o fato é que enquanto a igreja ora, Deus trabalha também. O interessante é, irmãos, que quando a igreja está em oração, há sempre um movimento acontecendo, e muitas vezes não está diante dos nossos olhos. Olha, a igreja não está no mesmo ambiente, mas está orando. E o fato da igreja estar orando, Deus está trabalhando, porque Pedro está preso. Mas a igreja orando e Deus trabalhando. A igreja reforçando as suas orações e Deus preparando algo para fazer. Presbítero, de fato, o que é que aconteceu naquele dia? A história vai dizer que Pedro está dormindo. E quando eu vou olhar, e eu estava vendo, como é que alguém tem coragem, como é que alguém tem consciência, como é que alguém tem peito para dormir no meio de soldados, em meio a uma perseguição, que após alguns dias ele vai ser morto. Irmãos, isso aqui já começa a nos mostrar alguma coisa. É que mesmo em meio às perseguições que nós enfrentamos e as lutas que enfrentamos diariamente, precisamos também em algum momento ter a mesma consciência que Pedro teve naquele dia. Pedro está dormindo, e o fato de dormir aqui não é só da forma literal, mas quando nós vamos olhar de uma forma melhor, está dizendo de alguém que está tendo calma, que está conseguindo descansar no meio do problema, que está conseguindo ter paciência no meio da luta. Deixa eu começar a entregar alguma coisa para alguém que entrou aqui nessas portas. Deixa eu te dizer para você que entrou aqui, que está enfrentando também problemas, lutas, perseguições e dificuldade. Deus quer te dar descanso no meio de tudo isso. Deus quer te dar a mesma paciência, calma e descanso que Pedro também teve no meio daquela luta. A prova pode estar grande, a luta pode estar grande, mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite:
descanse, se acalme, tenha paciência, porque no meio de tudo isso, Ele está trabalhando ao seu favor. Deixa eu dizer mais uma vez e bem forte, já como profeta de Deus para alguém aqui, eu estou dizendo que no meio desse problema, que no meio dessa luta, que no meio dessa dificuldade, que no meio dessa perseguição, Deus vai te dar calma para você descansar, para você dormir, para você ter paz no meio disso tudo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitas das vezes a perseguição tira o nosso sono, irmão. Muitas das vezes a luta tira a nossa paz. A gente deita e não dorme. Quantas vezes eu passei por tanta luta e passo até hoje. Mas chegou um momento da minha vida que eu deitava e não dormia. Eu ficava acordado, a luta acontecendo, e eu pensando, e a confusão na mente, e a mente atribulada, e o corpo querendo dormir, mas a mente acordada, eu não dormia, eu desmaiava. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: você precisa deitar de novo. Isso aqui eu não preparei para dizer para você, não. Isso aqui é Deus que está falando. Você precisa voltar a descansar de novo. Não ache que você aí a noite toda sem conseguir dormir, atribulado desse jeito, as coisas vão resolver. O Senhor está dizendo para você: você vai retornar hoje para a tua casa. Você vai voltar hoje para aquele cenário. Você vai voltar de novo para o meio daquela escota que está acontecendo. Vai deitar e vai dormir. Vou repetir para você começar a entender isso aqui. Você vai voltar para aquele cenário e Deus vai te dar de novo sono, descanso e paz, porque Ele está trabalhando. Irmãos, levante a sua mão que eu vou começar a profetizar aqui nessa noite. Para quem não estava dormindo nem descansando, Deus está dizendo para você: eu estou te dando de novo paz e descanso. Essa tribulação não vai destruir a tua vida, essa confusão não vai continuar acontecendo. Eu estou entrando no meio disso tudo, diz o Senhor para alguém aqui nessa noite. Aleluia. Para quem é profeta de Deus, levante um dedo aqui assim. Diga para quem está do seu lado: Deus vai te dar descanso de novo. Pode ser melhor, irmão. Você está sendo instrumento de Deus. Diga para o outro que está do outro lado: diga, você vai ter descanso de novo. Olha o que é que acontece quando a gente começa a descansar em Deus. Quando a gente começa a descansar e ter paciência para Deus trabalhar. A Bíblia diz que quando Pedro está dormindo, repentinamente, vou ler aqui para os irmãos aqui, olha, verso de número 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, foi o dia o que, irmãos? Anterior, repita comigo: anterior. Um dia antes, Pedro ia morrer no outro dia. Um dia antes do mal acontecer, da destruição acontecer. A Bíblia vai dizer que Pedro estava sob julgamento, estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas, e montavam guarda na entrada do cárcere. Aí verso de número 7 diz: repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou no fundo da cela. Irmão, enquanto tem alguém orando, enquanto tem alguém buscando a Deus, deixa eu te dizer uma coisa: alguém precisa ser visitado. Enquanto tem alguém orando, que está intensificando as orações, alguém precisa ser visitado por alguma coisa. E a Bíblia vai dizer que foi um anjo do Senhor que foi lá na onde ninguém queria estar, lá na prisão, sobre escota. E a Bíblia diz que esse anjo aparece lá, uma luz vai surgir no fim, ou lá no fundo da cela. A Bíblia vai dizer que quando isso acontece, que o anjo vai lá, é possível, irmãos, ouve isso aqui,
Ninguém vai perceber. Os soldados não vão ver o que é que Deus está trabalhando. É porque é assim. Tem gente que não vai ver o que é que Deus vai fazer até em um momento. Tem gente que vai estar do seu lado e não vai perceber Deus trabalhando na sua vida. Sabe por quê? Porque tem coisa que Deus vai trabalhar de uma maneira. Tem coisa que Deus vai permitir acontecer. E aí acontecendo. E ir acontecendo. E as pessoas vão ficar olhando e vai dizer, vai morrer na prisão. Vai morrer na prova. Vai morrer desse jeito. E Deus está... É possível. Olha, pega isso aqui. É possível Deus trabalhar e ninguém está percebendo no momento. É possível Deus estar fazendo mesmo a gente orando e a gente não conseguir ver. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Tem gente desesperada, achando que Deus esqueceu, que Deus deixou de canto, que Deus não está fazendo nada. Ei, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, meu filho, tem hora que eu vou mover um negócio, mas tem hora que eu só vou entrar lá e vou te tirar. Tem hora que eu só vou lá e vou te tirar. Aleluia. Vou profetizar isso aqui sobre a vida de alguém. Alguém está pegando isso aqui já. Deus vai entrar em lugares. Deus vai entrar em situações que está totalmente impossível para a sua vida. Está totalmente impossível para a sua vida. E vai dizer, vou te pegar e vou te tirar de lá. Alguém não percebe que Deus está tirando, aí Deus vai precisar fazer alguma coisa. E o texto vai dizer que o anjo tira Pedro e depois vai tocar em Pedro. Alguns vão dizer que vai tocar na costela. Outros vão dizer, outras traduções vai dizer que só simplesmente tocou. Quando o homem toca, profeta, a gente sente. E quando Deus toca? E quando Deus envia, diz, vai lá e toca em tal área. Vai lá e mexe em tal área. Sabe por que é que isso acontece? É porque tem pessoas que é tão incrédula, irmão, ao ponto de ver Deus trabalhando, até mesmo de perceber e ficar desacreditando. Ei, você lembra? Você recorda? Você tem consciência de quantas vezes Deus fez pela sua vida e você ainda fica aí cocheando entre dois pensamentos, desacreditando que Deus não é capaz de mudar o teu cenário atual? Você tem consciência mesmo plena que esse Deus que nós servimos, que essa igreja a qual nós servimos, que o Deus a qual você decidiu servir, não tem condição de mudar essa história? Aleluia, aleluia. Irmão, eu vou dizer para quem ora aqui agora, eu vou dizer para quem está reforçando as orações, eu vou dizer para quem está pagando o preço, orando intensamente dia e noite, fazendo aquilo que deve ser feito. Se prepare, se prepare, se prepare, porque no meio desse caos todo que você está vivendo, Deus está dizendo para você, eu já estou movendo no mundo espiritual ao teu favor. Eu já estou liberando em regiões celestiais reforço para te tirar do meio disso aí. Vou tirar esse microfone aqui para me ficar à vontade para profetizar para você. Eu estou dizendo para você que está chegando reforço para a sua vida. E não é lento, a Bíblia diz que foi repentinamente, é de um dia para o outro. Deus resolve dizer, vou fazer hoje. Vou fazer hoje. Irmão, reforce o teu glória a Deus para Jesus. Eu estou dizendo para você que Deus está enviando reforço para te ajudar lá no meio da tua casa. Ei, você é empresário, Deus tem reforço para a tua empresa. Não vai falir, porque Deus vai enviar reforço para tocar em áreas que estavam fora do seu controle. Oh, glória!
No teu casamento, Deus está dizendo: eu estou enviando reforço também. Pega isso, irmão. Para a tua casa, para os teus filhos, está enviando reforço. Tem gente que vai precisar ser tocada por Deus para sentir Deus trabalhando. Glória. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando ao seu favor. Tem gente que pensa que a gente é cachorro sem dono. Tem gente que pensa que a gente é órfão, abandonado, que não tem ninguém por nós. Irmão, o Deus que a igreja serve, o Deus a quem você serve, vou te dizer de uma forma bem clara: Ele não só é rei, Ele é o teu pai. Ele é o teu pai. E essa situação não vai permanecer dessa maneira, porque Deus está dizendo: eu vou entrar no meio disso aí. Eu vou entrar no meio disso aí. Eu vou entrar no meio disso aí, porque a igreja está orando. A Bíblia vai dizer, eu estou caminhando para o final. A Bíblia vai dizer que quando a igreja está orando, que Pedro é liberto e ninguém percebe Pedro sendo liberto. Pedro sai, e quando a igreja está lá trancafiada, talvez alguns irmãos com medo. Quem é, irmão? Sem hipocrisia. Quem é que está percebendo a morte batendo na porta, a espada trincando, soldado correndo para lá para cá e vai ficar? A igreja correu e foi orar. E quando a gente começar a entender que nós temos um recurso na nossa mão, quando a gente começar a entender que nós temos uma ferramenta poderosa na nossa mão, nós vamos enfrentar as batalhas de cabeça erguida, mesmo tomando paulada, mesmo a espada trincando, correndo. Mas se a gente aprender aqui nessa noite que Deus entregou ferramenta poderosa para a igreja, a gente não vai mais correr no meio dessas batalhas mais não. A igreja precisa entender que ela precisa orar em qualquer situação. E a gente está disperso. Porque a gente está preocupada com tanta coisa e está esperando, ou está, como é que eu posso dizer uma palavra? Está se apegando a tanta coisa que não vai mudar nada. E Deus está dizendo: filho, minha filha, eu estou te esperando no mesmo lugar ainda, e você fugiu do lugar da oração. Prepara a casinha e entra de novo. Prepara o ambiente e entra para orar de novo. Esses últimos dias Deus quer reforçar. Deus quer ver a igreja orando intensamente, sem parar. O presbítero, o senhor quer que eu ando que nem um louco pelo meio da rua, orando, falando com Deus? Pô, as pessoas vão me dizer que sou louco. Se orar intensamente, irmãos, está dizendo: não perca, não abra mão, não se permita se distanciar, porque Deus permite Pedro ir para a prisão para tu voltar a orar. Deus permite Pedro ir para a prisão para alguém voltar a orar. E você está entendendo porque Pedro foi preso na tua vida? Você está entendendo porque tem hora que Pedro é trancado para você voltar a orar? A gente precisa retomar as mesmas coisas que a igreja do passado fazia. Tinha gente que orava 12 horas, 3 horas. E aqui, queridos, é uma dificuldade grande para a gente orar 10 minutos. Tudo rouba o nosso tempo e atrapalha para a gente não mais orar. Mas hoje eu venho aqui com uma palavra de Deus para você que entrou aqui. Deus vai te municiar novamente. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a buscar de novo, porque o Senhor está dizendo: eu estou com saudade de ver você novamente lavando os pratos e orando.
de você ir acordando, fazendo o café da manhã, orando, de você ir fazer aquela caminhada orando, falando com Ele. Deus está com saudade de alguém que retorne novamente, queridos. Pode estar acontecendo o que for, ela entra para o quarto, fecha a porta e vai buscar ao seu pai. Deixa eu dizer aqui para a gente finalizar. Olha o que é que acontece com quem ora. A igreja estava orando quando Pedro é liberto, que Pedro chega e bate na porta. Que a irmã da oração sai na porta, que abre a porta, que vê. Não acredita no que está vendo. A Bíblia diz que ela vai ser tomada de alegria, e todos ficam meio espantados com o que está acontecendo. E o que é que o Senhor está dizendo para nós, para o Senhor finalizar, de tanto falar de oração aqui? Eu estou dizendo para você, irmão, que ora, que busca, que está atento, que está reforçando as orações. Se prepare, porque a porta pode, alguém bater na porta. Alguém bater na porta. E talvez você nem vai acreditar, mas na hora que cair em si vai ver, Deus fez um grande milagre pela tua vida. Fica de pé, fica de pé. Oh glória a Jesus. Se prepare, não perca mais tempo com besteira, não perca mais tempo com tantas coisas que nos roubam o nosso tempo de buscar a Deus, e volte a orar, porque Deus vai alegrar de novo o teu coração. A Bíblia diz que as irmãs, quando viram o que tinha acontecido, se alegraram. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Eu estou dizendo que vai voltar de novo alegria para a tua casa. Não vai permanecer desse jeito, não vai continuar da mesma maneira. Ore, busque, intensifique, reforce as orações, se preciso for, reúna aqueles que gostam de orar. A gente precisa retomar isso. Pare de estar querendo correr sozinho, enfrentar sozinho. Tem hora que não dá para enfrentar sozinho. Reforça, reúne, pega o irmão que ora, a irmã que ora, vamos se unir de novo. 2, 3, 4, 5, se reforce, porque Deus está dizendo: eu vou mover e eu vou permitir a porta ser batida de novo. Oh glória! Aqui nessa noite, a gente vai começar a ensaiar aqui em alguns minutos o que nós vamos voltar a fazer lá na nossa casa, porque orar aqui é fácil, buscar aqui é fácil. Na coletividade, o irmão dá um glória a Deus, a gente vem no vácuo, glória a Deus. A gente fala, repete o aleluia, o irmão, aleluia. Mas retornar lá para a nossa casa, onde ninguém vê, aonde os soldados estão todos armados, aonde a prisão está acontecendo. Por exemplo, minha casa não é uma casa de prisão. Você está entendendo do que Deus está dizendo? Lá que é o vamos ver, mas uma unção que repousa sobre a igreja aqui nessa noite está dizendo e está fazendo com que corações começam de novo a queimar na oração de novo, a se mover de novo como a igreja. Queridos, você lembra? Uma certa feita, estava uma luta grande, estava um trabalho, o trabalho estava com problemas lá da empresa. A empresa tinha alguns dias, levou uns 3 meses resolvendo questão de falência, e a gente lá sem receber salário. Estava eu, minha esposa, meus filhos, dentro de uma casa. E quem é que não quer chegar o domingo e fazer a sua feira? Quem é que não quer domingo
ir na feira comprar, e nós não tínhamos recurso naquele dia. Nunca passamos fome, irmão, mas a gente queria e não tinha. Eu lembro que uma noite de sábado para domingo eu estava orando, buscando de Deus a sua provisão, porque eu tinha trabalhado, irmão, estava trabalhando, só não estava recebendo. A empresa estava em processo de falência. Quando é de manhã, eu acordo. Eu morava na parte de baixo da casa da minha sogra, era muito bem assistido por aqueles que estavam ali, sogro, sogra, todo mundo perto. E eu vi no portão batendo de manhã, na porta. Quando eu levanto, que eu vou lá na porta, domingo de manhã cedinho, que eu saio na porta, duas pessoas que eu não tinha nem tanto vínculo. Presbítero, vim aqui fazer uma visita para o senhor, domingo de manhã. Quando eu abro a porta, veio, e aí como é que o senhor está? Vai conversando, aquela coisa. Presbítero, estou meio sem graça, mas entenda que é Deus. Ali dentro do carro tem alguns alimentos, uma cesta básica. Deus me incomodou ontem o dia todo, mandando trazer para o senhor. Eu não quero nem saber como está a situação da sua casa, mas recebe, porque é Deus, irmão. A gente estava orando de madrugada, na noite, Deus enviou a providência no dia de manhã. E deixa eu dizer para você isso aqui: Deus ainda responde orações de pessoas. Deus ainda entra em causas impossíveis a favor dos seus filhos, a favor do seu servo. Deus não vai permitir essa situação ainda permanecer e acontecendo por muitos anos. Tem providência de Deus chegando para a vida de pessoas aqui nessa noite. Se preciso for, anjo vai visitar, mas se anjo não querer ir, o Senhor vai lá. Se não tiver anjo para servir, o meu Deus, o teu Deus é capaz de entrar lá e dizer: hoje eu vou mudar esse cativeiro. Irmão, eu quero ver você dar um glória a Deus com um aleluia. Dizer alguma coisa para o teu pai. Eu estou dizendo que tem providência chegando, e você pode dar um glória a Deus, um aleluia melhor. Tem providência chegando. Reforce a sua oração agora. A gente começa a ensaiar agora. 2 minutos. Comece a falar para o teu pai aí. Comece a dizer. Esqueça quem está do seu lado aí agora. Esqueça. Mostra para Deus, apesar de que Ele já conhece aonde está o problema, a luta, aonde está a dificuldade. Diga para Ele. Fala para o teu pai. Você tem hábito de estar falando para todo mundo, para ciclano, para fulano, para beltrano. Já correu em cartomante, já correu em tantos lugares, já contou para tanta gente os seus problemas, para tanta luta. Talvez alguém não conseguiu resolver, mas o Deus a qual todos nós servimos aqui é capaz de te entender e dizer: vou mudar a tua situação. Ore, ore, ore.